Seção 2ª. Do Auxílio Natalidade. Art. 196. O auxílio natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público, inclusive no caso de natimorto. Primeiro, na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de 50%, por nascituro. Segundo, o auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor público, quando a parturiente não for servidora. Seção 3ª. Do salário família. Art. 197. O salário família é devido ao servidor ativo ou ao inativo, por dependente econômico. Parágrafo único. Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do salário família. O cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 21 anos de idade ou, se estudante, até 24 anos ou, se inválido, de qualquer idade. Segunda, o menor de 21 anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia e às expensas do servidor, ou do inativo. Terceira, a mãe e o pai sem economia própria. Art. 198. Não se configura dependência econômica quando o beneficiário do salário família perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento da aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário mínimo. Art. 199. Quando o pai e mãe forem servidores públicos e viverem em comum, o salário família será pago a um deles; quando separados, será pago a um e outro, de acordo com a distribuição dos dependentes. Parágrafo único. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto, a madrasta, e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes. Art. 200. O salário família não está sujeito a qualquer tributo, nem servirá de base para qualquer contribuição, inclusive para a Previdência Social. Art. 201. O afastamento do cargo efetivo, sem remuneração, não acarreta a suspensão do pagamento do salário família. Seção 4ª. Da licença para tratamento de saúde. Art. 202. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Art. 203. A licença de que trata o artigo 202 desta lei será concedida com base em perícia oficial. Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009. Primeiro, sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. Segundo, inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde se encontra ou tem exercício em caráter permanente o servidor, e não se configurando as hipóteses previstas nos parágrafos do artigo 230, será aceito atestado passado por médico particular. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Terceiro, no caso do segundo deste artigo, o atestado somente produzirá efeitos depois de recepcionado pela unidade de recursos humanos do órgão ou entidade. Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009. Quarto, a licença que exceder o prazo de 120 dias no período de 12 meses a contar do primeiro dia de afastamento será concedida mediante avaliação por junta médica oficial. Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009. Quinto, a perícia oficial para a concessão da licença de que trata o caput deste artigo, bem como nos demais casos de perícia oficial previstos nesta lei, será efetuada por cirurgiões dentistas, nas hipóteses em que abranger o campo de atuação da odontologia. Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009. Art. 204. A licença para tratamento de saúde inferior a 15 dias, dentro de um ano, poderá ser dispensada de perícia oficial, na forma definida em regulamento. Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009. Art. 205. O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço,
doença profissional ou qualquer das doenças especificadas no artigo 186, primeiro. Art. 206. O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será submetido à inspeção médica. Artigo 206-A. O servidor será submetido a exames médicos periódicos, nos termos e condições definidos em regulamento. Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009, Regulamento. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput, a União e suas entidades autárquicas e fundacionais poderão, incluído pela Lei nº 12.998, de 2014, prestar os exames médicos periódicos diretamente pelo órgão ou entidade a qual se encontra vinculado o servidor, incluído pela Lei nº 12.998, de 2014. Segunda, celebrar convênio ou instrumento de cooperação ou parceria com os órgãos e entidades da administração direta, suas autarquias e fundações, incluído pela Lei nº 12.998, de 2014. Terceira, celebrar convênios com operadoras de plano de assistência à saúde, organizadas na modalidade de autogestão, que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, na forma do artigo 230, ou, incluído pela Lei nº 12.998, de 2014. Quarta, prestar os exames médicos periódicos mediante contrato administrativo, observado o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas pertinentes. Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014. Seção V. Da licença à gestante, à adotante e da licença paternidade. Art. 207. Será concedida licença à servidora gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Vide Decreto nº 6.690, de 2008. Primeiro, a licença poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Segundo, no caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. Terceiro, no caso de natimorto, decorridos 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício. Quarto, no caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Art. 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença paternidade de 5 dias consecutivos. Art. 209. Para amamentar o próprio filho, até a idade de 6 meses, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a 1 hora de descanso, que poderá ser parcelada em 2 períodos de meia hora. Art. 210. A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até um ano de idade, serão concedidos 90 dias de licença remunerada. Vide Decreto nº 6.691, de 2008. Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de um ano de idade, o prazo de que trata este artigo será de 30 dias. Seção 6ª. Da licença por acidente em serviço. Art. 211. Será licenciado, com remuneração integral, o servidor acidentado em serviço. Art. 212. Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido. Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço o dano decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo. Segunda, sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. Art. 213. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada, à conta de recursos públicos. Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta médica oficial constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição pública. Art. 214. A prova do acidente será feita no prazo de 10 dias,
prorrogável quando as circunstâncias o exigirem. Seção 7ª. Da pensão. Art. 215. Por morte do servidor, os seus dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à pensão por morte, observados os limites estabelecidos no inciso X do caput do artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 2º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Art. 216. Revogado pela medida provisória nº 664, de 2014, vigência, revogado pela Lei nº 13.135, de 2015. Art. 217. São beneficiários das pensões. I. O cônjuge. Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. A revogada. Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. B. Revogada. Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. C. Revogada. Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. D. Revogada. Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. E revogada. Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. Segunda. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente, redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. A revogada. Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. B. Revogada. Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. C. Revogada. Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. D. Revogada. Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. Terceira. O companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Quarta. O filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. A. Seja menor de 21 anos, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. B. Seja inválido, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. C. Vide Lei nº 13.135, de 2015 vigência. D. Tenha deficiência intelectual ou mental, redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. V. A mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor, e incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Sexta. O irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do servidor e atenda a um dos requisitos previstos no inciso 4º. Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Primeiro, a concessão de pensão aos beneficiários de que tratam os incisos e a quarta do caput exclui os beneficiários referidos nos incisos V e sexta, redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. Segundo, a concessão de pensão aos beneficiários de que trata o inciso V do caput exclui o beneficiário referido no inciso 6º. Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. Terceiro, o enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do servidor e desde que comprovada dependência econômica, na forma estabelecida em regulamento. Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Quarto, vetado. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Art. 218. Ocorrendo a habilitação de vários titulares à pensão, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados. Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. Primeiro, revogado. Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. Segundo, revogado. Redação dada pela Lei nº 13.135,
de 2015. Terceiro, revogado. Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. Art. 219. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. E do óbito, quando requerida em até 180 dias, após o óbito, para os filhos menores de 16 anos, ou em até 90 dias após o óbito, para os demais dependentes. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Segunda, do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso I do caput deste artigo, ou redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Terceira, da decisão judicial, na hipótese de morte presumida. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Primeiro, a concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente e a habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a partir da data da publicação da portaria de concessão da pensão ao dependente habilitado. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Segundo ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Terceiro, nas ações em que for parte o ente público responsável pela concessão da pensão por morte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão, apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Quarto, julgado improcedente a ação prevista no segundo ou terceiro deste artigo, o valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Quinto, em qualquer hipótese, fica assegurada ao órgão concessor da pensão por morte a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova habilitação. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Art. 220. Perde o direito à pensão por morte, redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. E, após o trânsito em julgado, o beneficiário condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do servidor, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Segunda, o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Art. 221. Será concedida pensão provisória por morte presumida do servidor, nos seguintes casos. I. Declaração de ausência, pela autoridade judiciária competente. Segunda, desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não caracterizado como em serviço. Terceira, desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou em missão de segurança. Parágrafo único. A pensão provisória será transformada em vitalícia ou temporária, conforme o caso, decorridos 5 anos de sua vigência, ressalvado o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente cancelado. Art. 222. Acarreta perda da qualidade de beneficiário.
e o seu falecimento. Segunda, a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge. Terceira, a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido, ou o afastamento da deficiência, em se tratando de beneficiário com deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas A e B do inciso 7º do caput deste artigo, redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Quarta, o implemento da idade de 21 anos, pelo filho ou irmão, redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. V. A acumulação de pensão na forma do artigo 225. Sexta, a renúncia expressa, e redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. Sétima, em relação aos beneficiários de que tratam os incisos e a terceira do caput do artigo 217, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. A. O decurso de 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido 18 contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do servidor, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. B. O decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do pensionista na data de óbito do servidor, depois de vertidas 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. 3 anos, com menos de 21 anos de idade, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. 6 anos, entre 21 e 26 anos de idade, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. 10 anos, entre 27 e 29 anos de idade, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. 15 anos, entre 30 e 40 anos de idade, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. 20 anos, entre 41 e 43 anos de idade, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. 6 vitalícia, com 44 ou mais anos de idade, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Primeiro, a critério da administração, o beneficiário de pensão cuja preservação seja motivada por invalidez, por incapacidade ou por deficiência poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das referidas condições. Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Segundo, serão aplicados, conforme o caso, a regra contida no inciso 3º ou os prazos previstos na linha B do inciso 7º, ambos do caput, se o óbito do servidor decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável. Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Terceiro, após o transcurso de pelo menos 3 anos e desde que nesse período se verifique o incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas, em números inteiros, novas idades para os fins previstos na linha B do inciso 7º do caput, em ato do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento. Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Quarto, tempo de contribuição a regime próprio de previdência social, RPPS, ou ao regime geral de previdência social, RGPS, será considerado na contagem das 18 contribuições mensais referidas nas alíneas A e B do inciso 7º do caput.
incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Quinto, na hipótese de o servidor falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Sexto, o beneficiário que não atender à convocação de que trata o primeiro deste artigo terá o benefício suspenso, observado o disposto nos incisos I e II do caput do artigo 95 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Sétimo, o exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da cota da pensão de dependente com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Oitavo, no ato de requerimento de benefícios previdenciários, não será exigida a apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Art. 223. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá para os cobeneficiários. Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. E, revogado, redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. Segunda, revogado. Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. Art. 224. As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se o disposto no parágrafo único do artigo 189. Art. 225. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge ou companheira e de mais de duas pensões. Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015.